Olá, me chamo Aline Diane, sou terapeuta, psicanalista, consteladora familiar sistêmica, renascedora e coach. E hoje estaremos no canal do podcast Inclusão, Capacitação e Desenvolvimento Pessoal, com Marcelo Parrelha e Eduardo Medeiros. Iremos falar sobre heranças invisíveis. Será que estamos repetindo padrões inconscientemente da nossa família? Então, aguardo vocês para o nosso canal às 10 horas. Boa tarde, meu nome é Eduardo Medeiros. O Marcelo Parrelha está aqui do meu lado, ele agora não está aqui na mesa, que ele está numa outra função. Hoje ele é o câmera da nossa entrevista com a Aline Diane. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, gratidão aos meninos aqui, né, para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Já falou um pouquinho de você? Eu me chamo Aline Diane, sou terapeuta, mentora, consteladora familiar sistêmica, terapeuta de casais e família e também coach. E hoje aqui a gente vai estar falando de um assunto muito importante e que passa muitas vezes despercebido, né? Que são os laços invisíveis, né? Que a gente carrega do nosso sistema familiar. Então, a intenção hoje é trazer consciência, clareza, abrir mentalidade sobre esse assunto. Beleza, a Aline já entrou no título, ia apresentar o título, ela já foi, que exatamente hoje o nosso tema é esse: relações invisíveis. Laços invisíveis e que estão dentro de um sistema. Quando a gente vai falar de constelações, a gente tem o seu sistema, como cada pessoa. Depois me corrige, tá, Aline? Se eu estiver falando aqui alguma. Você sabe muito, cara. Tô todo dia aprendendo. Muito. Cada pessoa dentro de uma família é como se fosse uma pequena estrela. Ou seja, esse conjunto de estrelas chama-se constelação. Exatamente, sobre isso. E aí nessa aí você tem alguns laços, nem sempre as relações são tão tranquilas. E esse é o tema de hoje, e é um tema que infelizmente é pouco falado quando fala-se de laços. Então, falar de laços já é difícil. E você fala de heranças invisíveis, aí sim complica mais ainda o universo das pessoas. Então a nossa ideia aqui hoje é desmistificar exatamente os laços e essas heranças invisíveis que estão dentro do sistema familiar, que é a constelação. Ou seja, cada pequena estrelinha, como é que ela estaria? Algumas estrelas não são muito legais, outras brilham mais, outras já são quase apagadas. Algumas são, como se dizia no ditado popular, é a ovelha negra da família. E aí hoje nós vamos falar sobre isso. Então, o que são os laços e essas heranças invisíveis? Então, dentro da constelação, a gente acaba estudando, né, e percebendo que a gente acaba repetindo padrões familiares, né, e que se tornam invisíveis, porque você não tem noção que você está repetindo aquilo, você não tem consciência, né? A gente tem consciência de certos assuntos porque a gente busca autoconhecimento. E quanto mais a gente vai buscando, a gente vai vendo que a gente vai repetindo um padrão do papai ou da mamãe, ou de um tio que já morreu, que não existe em vida, mas o sistema, ele é real, ele é vivo, ele é um espírito, vamos dizer assim, não tem nada a ver com religião, nada sobre isso, mas é um espírito porque ele se move, né? Ele está o tempo todo se movendo. O campo, quando você toma um caminho diferente da sua família, você mudou ali aquele roteiro. Então, por que eu trouxe esse tema? Porque por muitas vezes eu repeti inconscientemente o padrão da minha família. Eu não tinha nem noção, que eu estava repetindo esse padrão. Até que eu comecei a estudar sobre constelação. E hoje a gente vai trazer clareza. Será que você não está repetindo a história do seu pai e da sua mãe de maneira inconsciente? Porque assim, toda vez que a gente julga o nosso pai ou a nossa mãe, ou alguém da nossa família, a gente entrelaça na história deles. A Bíblia fala muito claro, né? E eu amo o princípio da Bíblia que diz assim: não julguei para não ser julgado. É exatamente isso.
Porque toda vez que você julga o outro, independente do seu pai e da sua mãe, você entrelaçou a sua história com ele. Há uma emoção. Tudo que envolve emoção interliga, né? Não só o sangue, né? Não só o sangue, né? Nos atos sexuais, mas também o emocional. A gente também fica entrelaçado. E hoje eu quero desenrolar esse laço, né? Desse laço que às vezes a gente está na nossa vida e é muito bom a gente trazer isso, porque não é só familiar, tá, gente? É relacional, sabe? Você tem uma vida com uma pessoa que você não conhece, você também está se entrelaçando na história dessa pessoa, desse indivíduo que você acabou de conhecer, né? Então é sobre isso, é trazer consciência, é trazer leveza, trazer novos horizontes, você tem mais consciência dos seus atos a partir de hoje. Esse é meu objetivo, estar aqui hoje. Pode-se falar que muito do que o filho ele traz para a constelação está muito daquilo que ele vê o pai ou a mãe fazendo? Sim, o ambiente forma o sujeito, né? E aí a gente vai falar um pouco também da psicanálise, né? Porque essa criança, ela nasce resetada, ela não tem consciência. Então, depende desse ambiente, vai formar esse sujeito. Vamos supor que nós somos irmãos, moramos na mesma casa, temos os mesmos pais, porém a informação que chega para você é diferente. É o que eu escuto, o processo, e coloco no meu coração e na minha mente. Então, o que você tem escutado, o que você passou escutando na sua vida? Por exemplo, eu quebrei muitas crenças e ainda tenho muitas crenças para ser quebrada. Por exemplo, falar uma coisa simples, do meu cabelo, que foi o meu primeiro passo. Você falou sobre o seu cabelo, né? E eu trazer esse exemplo. Meu primeiro passo de transformação foi assumir minha persona, minha personalidade. Porque eu nasci de cabelo cacheado. Só que a interpretação do meio falava, não, cabelo cacheado é cabelo duro. Então eu comecei a alisar meu cabelo muito cedo e acabei me perdendo de mim mesma. Por quê? Minha identidade é essa, autêntica é essa. E não é só porque o cabelo para uma mulher é muito importante, como uma sobrancelha, como uma unha. Então, quanto nós somos deformados pelo meio, sabe? Então, sim, o ambiente familiar, a gente fica falando assim, a gente se preocupa muito com o que vai comer, mas a gente não se preocupa com os ambientes que nós estamos. Sim. E ouvindo tua fala, quando você fala assim de olhar para a minha persona, isso está muito ligado ao me aceitar. Sim. Inclusive tem até um livro que eu gosto muito, na verdade é um livreto chamado Autoaceitação e Problema. Então quando eu entendo de autoaceitação e problema, eu começo a pensar como é que eu posso me ajudar, até mesmo para ajudar os outros, a enxergar esses padrões familiares, tipo assim, por que eu não estou me aceitando? Qual o padrão que eu estou sendo dito dentro do meu seio familiar que eu não me aceite, ou que eu acho que eu seja uma fraude, ou que eu acho que eu seja aquela ovelha negra. Então, como é que a constelação ela atua nesses casos? Então, a aceitação, ele é um processo longo, né? A gente está aqui, mas tem muitas coisas ainda que precisam ser aperfeiçoadas, mas é uma jornada. E dentro da constelação, é você entender que o caminho que você está tomando não é seu. Por exemplo, eu falo da minha vida porque hoje eu atuo como terapeuta porque eu vivi muitas coisas. Então, assim, eu achei que eu nasci para ser empresária de sucesso porque meu pai é empresário. Meu pai, deu certo para ele, sabe? Não que não tivesse dado para mim. Só que por muito tempo eu achei que era aquilo. Então eu aceitei aquela verdade. Mesmo que ele falasse, Aline, não, vai fazer faculdade. Eu fiz faculdade de Direito ao sexto período, fiz administração, fiz outros, né, cursos. Mas a imitação, a criança aprende por imitação. Por isso que eu falo que o ambiente molda. Meu pai fala assim, você vai estudar, mas qual era o meu ambiente? De comércio, acorda todo dia, vai trabalhar, você não tem lazer, sabe? Você só tinha um lazer depois do domingo, um certo horário. O que você vai aprender? Eu virei uma viciada em trabalho, igual meu pai. Então eu achei que aquilo era a minha verdade. Até que eu aceitei quem é a Aline é. Quem é a Aline é? Ela gosta de falar com o mundo, ela gosta de transformar vidas, ela gosta de ter liberdade geográfica, ela gosta de assumir a liberdade de ir e vir. Coisa que um comércio, tudo bem, você pode montar uma equipe,
Só que eu vim do comércio daquela barriga lá no caixa. Aquela crença lá, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Tem esse ditado. Então eu vim de lá. E quanto pra mim foi uma sofrência quebrar esse laço invisível, sabe? Quando eu me desfiz da minha empresa, quanto foi? É como se eu estivesse vivendo um luto mesmo, de fato. Porque eu abortei uma ideia que eu passei a vida toda acreditando que era minha. Entende? Até quando eu comecei a me descobrir e me aceitei quem eu sou. E é muito legal que isso está falando, tá lembrando muito da lealdade, né? Eu ser leal àquilo que minha família fez, aquilo que minha família construiu. Tem um livro, vou deixar, às vezes, quando é que eu dou um spoiler de alguns livros, tá? Tem um livro muito legal. Tem um livro que eu gosto muito, é pouco conhecido, chamado O Poder do Modelos Replicáveis. Então, nesse livro, ele conta uma história que a empresa que mais tem maior ano de existência no mundo, ela tem 200 anos. Então já está lá na 1000ª geração. Então isso aí fala exatamente sobre essa lealdade. Não, eu ser leal, tem que dar continuidade. Não, o meu pai construiu, eu filho vou dar continuidade, meu neto, meu bisneto. E muitas vezes nessa de se achar que é leal, você acaba se perdendo de você. E como é que é esse processo? Ele é consciente, inconsciente? Quando a pessoa percebe que ela está fazendo algo que não é, que ela toma consciência, que ela desperta, como é que é isso? Como é que funciona? Como é que é esse processo aí dessa lealdade aí que muitos fazem? Não, meu pai é advogado, eu vou ser advogado, filho de peixe, peixinho é? Pois é. Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa... A lealdade sempre são inconscientes, né? Porque se fosse consciente a gente não estaria aqui. Porque a gente fala de informações que foram adquiridas no processo de criança, no nosso desenvolvimento. E a criança, ela ama mais os pais do que os pais amam ela. Essa é a verdade. Parece ser chocante, né? Mas, para e pensa. Quando você quer engravidar, né? Você teve seu filho, você desejou ter menino ou menina que venha com saúde. Não são essas falas? Então, você colocou uma condição. A criança não, ela só nasce amando a mãe em primeiro lugar, porque ela se vê uma só com a mãe, e a gente vai para a psicanálise, né? A criança ainda, ela não tem consciência que ela é um sujeito, né? E a mãe é outro sujeito. Imagine essa criança, que vamos falar como mãe solo, eu sou mãe solo e falo isso com autoridade. Se a gente não trabalhar, a gente não corta esse umbigo. E essa criança, ela continua sendo uma só com a mãe e cresce, vira adulto. Olha a lealdade. Cadê eu? Cadê eu? Esse sujeito não existe. Imagina quando essa mãe morre, que é o suporte, né? O suporte emocional desse sujeito. Então, a lealdade, ela é o excesso de amor. Eu costumo dizer que o amor em excesso faz mal também, sabe? O amor, ele tem que trazer liberdade, de escolher, de ir e vir. Mas quando o sistema é adoecido, todos nós somos traumatizados e nosso sistema todo é adoecido, seja ela por, como diz a igreja, né, por maldições hereditárias, por dinheiro, relacional, espiritual, mas enfim, são laços que nós carregamos inconscientemente, invisíveis, porque você não tem noção, você não vê a olho nu, só quando você toma aquele baque do autoconhecimento. Opa, caramba. Por exemplo, eu casei e me divorciei como meus pais. Eu repeti o mesmo padrão. Eu escolhi de maneira inconsciente uma pessoa que eu ia me divorciar. Olha só. E eu escolhi a pessoa porque eu tinha comércio. Até então, que uma vez uma amiga me questionou, até uma missionária na época falou assim: você quer um marido ou você quer um empregado para repetir o modelo da sua família? Aí eu falei assim, caramba, acho que eu queria um empregado, porque eu nunca quis um marido. Então, olha só, quando vai cair uma ficha, e eu costumo dizer, a única forma de você se libertar é através de perguntas. É se perguntar, por que eu estou fazendo da mesma forma que o meu pai e minha mãe? De maneira, talvez você esteja julgando, esteja com raiva, sabe? São esses sentimentos que fazem a gente estar entrelaçado com nossos pais. Por exemplo, eu julguei o casamento, eu queria consertar o casamento dos meus pais, porque eles divorciaram, aí eu queria consertar. Casei logo, para tentar consertar a minha família de origem.
E aí usei minha família atual para dar um jeito, para consertar, na verdade, uma dor de uma criança que não queria os pais separados. E aí olha a lealdade. Eu não vivi a vida que eu queria ter vivido. Eu repeti o padrão para tentar salvar, porque na constelação existe o triângulo, né? O triângulo. Que existe o perseguidor, o salvador e a vítima. E às vezes quando a gente está no movimento da criança, porque o adulto não faz isso, o movimento infantil ele faz o quê? Você vai ter que me salvar, tá, Eduardo? Não é isso que às vezes os pais fazem de maneira inconsciente, quando eu ficar doente, você tem que cuidar de mim. Logo eu fico doente, adoeço mesmo, emocionalmente, psicologicamente, para que você tenha que cuidar de mim, porque eu me dediquei a vida toda a você. Agora você tem que me pagar com a sua vida. Aí a sua lealdade faz você ficar. E aí você não faz o que a Bíblia diz, né? O homem tem que sair de casa, a mulher tem que sair de casa. A gente só amadurece, a gente só cresce quando a gente sai de casa. É sobre isso. Então, essas lealdades, né? Ouvindo a tua fala, me lembrou de uma frase que ela acaba sendo uma crença e está muito ligada a isso. É bom ter filha mulher porque a mulher vai cuidar da mãe da velhice. Já o filho homem não vai, ele vai olhar para ele. Então quando a gente começa a olhar para essas crenças... né? Como é cultural. Exatamente, é uma crença coletiva. Sim. E aí como é que a constelação ela olha para essas crenças coletivas? E aí você também falou da persona, né, do feto. E eu estava agora relendo uma matéria de direito civil, da questão do feto mesmo, que a princípio o feto ele só teria expectativa do direito, ele não tem o direito. Mas as decisões modernas já falaram o seguinte, não, o feto ele vai ser indenizado porque o pai morreu, o pai teve isso, então aquela pessoa... E aí quando você começa a olhar para essa questão do feto, me lembra que nós estamos começando a olhar, começando a ver uma outra mudança. Nós saímos do masculino dominante para o feminino que quer a liberdade e estamos começando a ter que olhar, vamos olhar para a criança. Pegando essa questão do feto, é muito interessante, faz sentido, tá? Porque a constelação diz que se foi gerador, já existiu no campo. E outra coisa, porque muitas pessoas acabam cometendo aborto ou perdendo e não inclui essa criança no sistema. Isso pode trazer muito danos, tá? Por isso que eu acredito que o direito teve esse olhar, até porque a constelação, em alguns estados, ela é permitida fazer constelação, né? Em fóruns, né? Aqui no Rio acho que não faz, mas em alguns outros estados sim. Por quê? O que acontece? O sistema não aceita exclusão, entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma criança, eu tive um aborto, esqueci que ela existiu. Inconscientemente, eu sempre corrijo na minha clínica, eu faço logo uma pergunta simples. Você, por causa do padrão, a pessoa vem assim, por exemplo, uma mãe que teve um aborto e teve outro filho, o quanto é pesado para esse segundo filho? É como se ele carregasse inconscientemente outra vida. E essa mãe carrega culpa extrema, né? Eu tô com um caso assim, e eu fui e fiz uma pergunta direta: você teve aborto? Ela, tive, eu abortei. E aí eu fiz um trabalho de inclusão. Por quê? O que acontece com a segunda filha dela? Ela estava entrando no movimento depressivo. É porque existe um termo gêmea gemelar, né? Gêmea gemelar é como se você carregasse duas vidas. Então você tem que incluir no sistema. Todo mundo que é, vamos dizer, ovelha negra, que alguém excluiu porque era viciado, que era problemático, o sistema não aceita. Automaticamente isso vai reverberar no sistema de alguma forma que outra pessoa vai acabar sendo excluído. Ou acaba acontecendo suicídio. Para que o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio no sistema. Então eu sempre falo, gente, não exclua. Aceita a sua origem, da onde você veio. Não importa, religião, crença, até a questão de realmente, como a gente tem preconceito também com a nossa origem, se é negro, se é branco, então aceita, o sistema não aceita exclusão.
tá? Até porque a gente é de um Brasil tropical, existem várias raças e a gente tem que incluir. Você não precisa aceitar, por exemplo, minha família é do candomblé, eu sou evangélica, eu vou... Aí fica o que aconteceu na minha família. Vou trazer um exemplo. Meu avô era do candomblé e a minha família da minha mãe, meu avô parte de pai era do candomblé, minhas tias também acho que eram. E a família da minha mãe era evangélica. Sendo que a minha avó já foi espírita. Aí o que aconteceu? Qual a informação que eu recebia? Isso é do diabo e isso é de Deus. E logo, inconscientemente, eu excluí a minha família do meu pai. Logo, 50% de mim morreu. E aí eu vi um sujeito incompleto, porque a criança ele é completo quando ele vem 50% da mãe e 50% do pai, que se faz um. E aí, se eu excluo, porque eu recebi a crença o quê? Não, é do diabo as pessoas do candomblé. Então, as pessoas que praticam do candomblé, eu logo comecei a rejeitar. Porque eu tenho que ficar com o povo evangélico que é de Deus, que só vai para o céu. Mas não é sobre isso. Eu, como terapeuta, eu trabalho pessoas. Eu não quero saber a religião da pessoa. Isso não me importa. Eu trabalho pessoas. Jesus veio para pessoas. Sim. Entendeu? Então, é você incluir a sua origem. É o aceitar, sabe? Da onde você veio. Isso você está me falando, lembrou de uma outra lei que tem dentro da constelação. A constelação tem algumas leis, né? Lei da hereditariedade, sim. Lei da ordem. Sim, do amor. Do amor. Sim. E quando você começa a olhar essa questão da hierarquia, que eu acho que é uma das leis da constelação. Sim, sim. Quem veio primeiro. Quem veio primeiro. Se aquela geração não cuida, a geração seguinte tem que cuidar. Teria que curar, teria que cuidar. Estaria dentro disso que nós estamos falando aqui agora, de eu ter que unir os dois, pegar os 50 do pai, 50 da mãe, e até mesmo para poder curar a minha geração seguinte, ou para evitar que se tenha? Então, a gente não cura ninguém, né? Na verdade, a gente não é a palavra cura, nem se usa, né? Os curandeiros foram até excluídos. Mas assim, é a questão que a gente vai se limpando, se compreendendo no processo. Eu costumo dizer que eu gosto de trazer a consciência que, eu entendi que eu fazia isso, aquilo, hoje eu me libero desse lugar, sabe? É trazer uma compreensão e logo eu vou me limpando das mágoas, das raivas, do sentimento que me paralisam, sabe? Eu gosto de trazer muito essa compreensão na minha clínica, né? Eu tenho meu próprio método. Então é trazer leveza para o processo. Enquanto você não compreender, não aceitar, porque aceitar daquela impressão de obrigação, eu também não curto. Você tem que aceitar sua mãe desse jeito. Não, eu compreendo que ela teve as dores dela, que ela teve as limitações dela, e tá tudo bem, ela deu o melhor que tinha para dar. Então, essa questão da hierarquia, primeiro, hierarquia é quem veio primeiro. Por isso que nós somos pequenos, sempre seremos filhos, porque quem veio primeiro foi os nossos pais. Essa questão da hierarquia, né? O amor, sempre. O amor, a Bíblia fala muito claro que é o maior dom e é verdade. Porque só o amor que pode, porque o amor, a compaixão, eu compreendo que minha mãe passou, e amor, entendeu? O amor que transforma essa compreensão e me libero desse julgamento, dessa mágoa, dessa raiva. Então a hierarquia, existe essa hierarquia de quem veio primeiro, até deixar aqui uma clareza, tá? A primeira mulher, ela tem lugar, tá? As pessoas, às vezes uma pessoa casou e não quer incluir a primeira mulher, e tem que incluir, tá? É uma hierarquia, ela chegou primeiro. E a constelação traz o seguinte: você dormiu com a pessoa, acasalou, já casou. Você não precisa assinar papel. Tanto que na Bíblia você entrava nas tendas, já era casamento. Então é sobre isso. Então, primeira coisa, eu quero até abrir um alerta aqui, cuidado com quem você dorme, né? Porque não só, vamos dizer, o lado espiritual, o emocional, mas todo o sistema dessa pessoa, tá? Porque vinculou sangue, vinculou emoção, vinculou energia, acasalou, casou, e aí você pode ver, porque, por exemplo, você sai com uma pessoa super enrolada, a sua vida começa a ficar toda enrolada. É o campo. E quanto mais você tiver intimidade com essa pessoa, mais foi marcante esse relacionamento, ele cria uma linha como se fosse uma linha do tempo mesmo dentro da sua vida.
E aí você tem que ter cuidado com quem você se relaciona, porque é exatamente sobre isso. O que está marcando o seu sistema? Seja um noivo, não precisa só casar não, pode ser um noivo, por exemplo, que eu vi em muitos casos, tem mulheres que nunca mais se relacionou porque o noivo abandonou, né? Até veio para mim essa semana passada uma menina que 7 anos mais não tinha mais ninguém. Por quê? Na hora que ela ia casar, o cara cancelou e foi casar com outro. Mas a gente na clínica, qual foi o sistema dela? Ela sempre sofreu abandono. Aí você vai vendo que ali ela só atraiu o que estava vibrando no sistema. Então é sobre isso. Então a gente tem que respeitar a hierarquia, não só familiar, a hierarquia de governo, de poder. Existe, se está aí é porque existe um propósito, né? E a gente tem que respeitar a hierarquia. Tem como romper isso? Traz caos. Entendi. Traz caos, entendeu? E até você reconstruir o caos, até aquela questão da obra, né? Você vai fazer obra, apartamento, a casa vai ficar uma bagunça, vai ficar um caos. Pode ver que está aí na sociedade o filho querendo ser maior do que o pai. O filho querendo mandar no pai. Quanto é pesado você ser mãe da sua mãe? Quanto é pesado você ser pai do seu pai? Existe um momento, é lógico, quando eles ficarem idosos, aí sim, o ideal dentro da hierarquia é que o filho mais novo cuida dos pais. Por quê? O mais velho rompe o caminho, ele é o alfa, ele que abre o caminho para que os outros venham. O primeiro filho é o alfa. Aí segundo vem o beta, que aí está no meio. Aí vem o gama. E aí vai vindo a sequência. Então o último filho é porque é assim, você tomou do seu pai, você sendo mais velho, que dá para o seu segundo irmão. O seu segundo irmão dá para o terceiro. E assim vai, e assim vai. E teoricamente, quem é o último, ele é mais novo, está mais jovem, ele está com mais disposição para cuidar desse pai. Entendeu? Esse deveria ser o caminho mais certo. Falando isso, me remeteu àquela questão bíblica quando José, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens. O José que viu, sonhou, né? Que sonhou. Não, só que o irmão enganou o pai para tomar a herança, tomar o local do irmão, passar a ser o mais velho. Não foi esse não, foi José não, foi Isaac e Esaú, né? Isaac e Esaú, se não me engano. Eu sempre confundo ali os personagens, mas não dessa história. Mas aí que tá, ele não roubou, porque dentro da constelação fala o seguinte, quem foi gerado primeiro é o primeiro. Jacó, né? Valeu, Marcelo. Esaú, eu já esqueci. É Jacó aí? Isaac era pai. Isaac era o pai. Jacó e Esaú. Então, na verdade, ele não tomou lugar de nenhum de Esaú, de Jacó. Porque quem foi gerado primeiro foi o Jacó. Tanto que ele saiu para o segundo, entende? Ele está dentro da constelação, se fala sobre isso. Porque ele foi gerado primeiro, por isso que a Bíblia fala, os últimos serão os primeiros. Exatamente por isso, porque ele foi gerado primeiro. Só que na sequência de sair do portal, né, de vir ao mundo, quem veio foi Esaú primeiro. Tanto que a mãe já sabia. A mãe sabia, a mãe estava certa. Ela sabia que o Jacó era primeiro porque a mãe sente. A mãe sente. Então, ele estava certo. Olha o caos que teve tudo para que ele assumisse de fato o lugar dele. Olha o instinto já, né? Ele é porque realmente, quando você tem uma missão, você tem um propósito, não importa os caminhos, você vai acabar acontecendo. Então ele foi o primeiro mesmo, dentro do ventre, né? Ele foi gerado primeiro. Eu fiz essa pergunta porque exatamente essa questão de romper. Como é que é isso, esse rompimento, essa quebra desse padrão? Ela é possível a pessoa fazer sozinha ou é sempre legal com uma ajuda? Tem como você falar um pouquinho mais sobre essa quebra, esse rompimento desse padrão? Como é que dá isso? Se tem algum sinal? Então, eu acho assim, todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar nos processos, seja espiritual, seja emocional. E é aquilo, você tem que desejar romper aquele padrão. Eu costumo dizer que o cansaço, né, a raiva, ela é o maior combustível que nós podemos ter. Porque você, caramba, eu quero mudar minha vida, não aguento mais isso. Estou com tanta raiva, não aceito mais viver dessa forma. Então, todos nós precisamos de ajuda. Eu ainda continuo tendo
tendo terapeutas, eu preciso de pessoas que cuidam de mim. Então, assim, não tem como a gente fazer tudo sozinho, não tem. Porque fosse assim, todo mundo estaria bem, né? A sociedade não estaria o caos que está, todo mundo machucado, a maioria machucado, transbordando ódio, né? Raiva, mágoas. Então, é isso. Se você deseja realmente mudar o rumo da sua história, estou aqui para te ajudar. É possível sim você quebrar padrões, mas a primeira decisão vem sobre você, né? Você tem que querer. E tudo na vida, o primeiro passo tem que ser conosco mesmo. Por exemplo, eu olhei para minha história e falei, caramba, eu já sei o fim. Eu já sei o fim. Por quê? Eu só olhar para trás. Olhar para minha família, eu já saberia o meu resultado. Se eu continuasse daquela forma. Mas se eu atravessar o mar, o que vai ter depois do mar? Então, assim, eu falei, vou me desafiar. Porque eu já sei como vai ser. Mas se eu tomar esse caminho, que é o que arde o meu coração, que aí entra a missão, o propósito, o que te move, sabe? E foi isso que, através desse chamado, do que ardia o meu coração, do que arde o meu coração, que eu tomei um caminho diferente da minha família. E vim quebrando as crenças limitantes, né, que você sabe. E vim quebrando padrões de escassez. Porque, assim, você vem de uma... Eu sou a neta mais velha da família do meu pai, que foi a primeira a começar a estudar. Então, eu fui rompendo esse padrão da minha família. Eu já rompi um pouco a mais de quando eu saí do comércio. Hoje eu sou uma terapeuta, eu não vivo mais no quadradinho. Aí eu já trouxe uma expectativa para minha filha. Não é que eu vou salvá-la. Não, ninguém salva ninguém. Só que eu mudei o rumo dela. Ela pode ter um caminho diferente. Ela já está tendo um caminho diferente. Ela está tendo oportunidades que eu não tive. Né? Ela, como criança, por exemplo, ela está descobrindo o dom e o talento dela. Ela está vivendo em outro ambiente. Ela está conhecendo outras pessoas que eu nunca conheci. Então, assim, se você está cansado de viver essa vida, se você já tentou de tudo, eu estou aqui para te ajudar. Se desejar, meu nome é Aline Diane Terapeuta, esse é meu Instagram. Se precisar, só me chamar também no Zap, é 21 969 69 1153. Estou aí para te auxiliar, né? Eu não só trabalho com o emocional, a gente também traz educação financeira. Sou especialista em ansiedade e procrastinação. Então, assim, não tem como a gente fazer tudo sozinho. A gente precisa de alguém no lado espiritual, a gente precisa do nosso lado emocional, a gente precisa dos médicos para cuidar do físico, a gente precisa do nosso corpo, né, também ficar saudável, a gente precisa dos profissionais de educação física. Então, assim, a gente é um conjunto, a gente é um ser e que precisa trabalhar todas as áreas da nossa vida. Então, assim, a gente parar de ser egoísta, não, eu vou dar conta disso, não dá, não dá. Você conseguiu até agora? Essa é a verdade. A gente às vezes é ignorante, não tem como, a gente precisa de realmente pessoas para nos ajudar. Eu costumo dizer, aquele paralítico, né, eu não lembro a passagem, mas que a casa estava cheia, Jesus estava lá na multidão, no meio daquela casa, e o paralítico, a única forma de chegar até Jesus era pelo telhado. Então ele precisou de amigos. Então você vai precisar de gente no seu processo. O bom samaritano apareceu para ajudar aquele homem. Então, assim, ele estava no caminho. Então, você estar aberto o que tem na jornada, você se conectar. Hoje a gente está aqui porque a gente se conectou. Sim. No processo, no meu processo, no seu processo, e a gente está trocando, de alguma forma, um ajudando o outro. Então, assim, não tem como você fazer sozinho, não tem como. E é muito legal quando você fala assim, não fazer sozinho, que às vezes a própria ovelha negra, ela está trazendo à tona aquela sombra da família. Exatamente, é a escuridão, né? E aí, estamos falando de pessoas, nós somos seres duais. Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que ninguém é 100% mal a ponto de incorporar o diabo, ninguém é 100% bom a ponto de incorporar Deus. Exatamente. Então nós temos essa dualidade. E olhando para o sistema familiar, a ovelha negra, ela tem uma função. Muitas vezes ela traz à tona a sombra da família. Sim. Aquilo que a família quer esconder, quer botar embaixo do tapete, aquela ovelha negra. Mentiras, os segredos, né? E como é na constelação, quando essa ovelha negra, ela se percebe nessa função e ela fala assim, cara, eu quero romper isso, eu quero me transformar, quero me renovar.
como é que é o processo de constelação para a ovelha negra? Tá falando com a pessoa certa. Eu fui ovelha negra. Porque a ovelha negra é aquela pessoa que questiona. Ela geralmente não aceita o mais do menos. É aquela pessoa que vê a verdade e se incomoda com a mentira. Mas assim, toda família tem seus segredos e é aquilo. E a constelação não traz essa dualidade, tá? Todos nós estamos a serviço, a gente está sobre o serviço do Criador, né? Do Deus maior, né? Vamos dizer assim. E todos nós estamos a serviço. Uns serviços fáceis, que é o da luz, e outros serviços pesados, que é da sombra, né? Porque matar, roubar e destruir, gente, é muito pesado. Então, assim, tem sistema que carrega isso, né? E é muito pesado. Então, e todos nós estamos a serviço. E a ovelha negra traz muito também dentro da terapia de casais e família a criança que somatiza. Que a gente fala, o paciente identificado. A criança que é a esponja que absorve todo o ambiente. A ovelha negra é essa pessoa que vê, não, calma aí, eu não aceito isso, não tem como. Ela se sente revoltada, ela quer mudar as coisas. A questão é, se você continuar revoltado, há um julgamento. E aí volta aquela questão que eu falei, você vai estar entrelaçado. A melhor forma de você sair desse padrão de ovelha negra é o quê? Você compreender que cada um é de uma forma. Por exemplo, a gente não está aqui para consertar os nossos pais, não é sobre isso. A gente não conserta ninguém está quebrado para você consertar, ninguém é uma máquina que você precisa ir lá e mudar a configuração dela. Máquina é celular, a gente mexe. Agora, o ser humano, não existe pessoas quebradas, nós somos completos dentro da nossa plenitude. E a gente respeitar o outro, sabe? É amar acima de todas as coisas, até compaixão mesmo. A constelação a gente nem trabalha a palavra perdão. Porque quem nós somos Deus para perdoar o outro, né? Mas essa questão de ter compaixão mesmo, compreensão, não, olha só. Meu pai e minha mãe me deu o que tinha de melhor, eu tomo porque eu sou adulto. É tomar mesmo. Quando eu digo tomar, não é roubar pai e mãe, não é sobre isso, não, vamos trazer clareza. É tomar o melhor deles para seguir a minha vida. E aí, é aquilo, quem não está satisfeito sai do ambiente, né? Então é sobre isso. É você parar de julgar. A ovelha negra, ela tem que entender que ela não vai salvar ninguém, entendeu? Não adianta ficar com raiva, fazer birra, não. Cada um é de uma forma. Vai cuidar da sua vida. A melhor forma é cuidar da sua vida e parar de julgar o outro. E parar de ser mimizento. Assumir a autorresponsabilidade. Porque nós somos adultos. Porque senão você vai estar naquele triângulo que eu trouxe. O salvador, o perseguidor e a vítima. Isso é o movimento da criança. Tanto que a criança brinca de bandido, ladrão, né? E a vítima. A polícia e ladrão. Você vê o movimento, é exatamente isso. Eduardo, você tem que me salvar. Olha só. Tem esse movimento na família. Quando você assume que você cresceu, você é adulto, tem o controle da sua vida, você assume as suas emoções. E você vai ver, não, papai e mamãe me deram o melhor, hoje eu sou adulto e eu sigo. Com o que eles me deram, o que eu posso fazer agora? Sabe, todos nós viemos com ferramentas, habilidades e dons e talentos. Você tem que descobrir como usar o seu. Entendeu? E muito aqui, você vai perceber que a gente fala muito de culpa, responsabilidade. Sim. Só para dar um spoiler, eu e Marcelo Parreira, nós fizemos um podcast que o título foi responsabilidade, culpa, maturidade, responsabilidade e culpa, onde nós abordamos a culpa como sendo ato negligente, imprudente, imperito, e com uma outra visão, eu transfiro a minha responsabilidade para o outro. É muito fácil, né? Botar a culpa no diabo. Então a culpa, ela além de ser um ato que você foi irresponsável, porque você não teve a devida maturidade ou a devida coragem de assumir seus atos, então ou também você pode ter sido negligente, prudente ou imperito. Sim. Então deixa esse spoiler, tem esse spoiler aí para quem quiser assistir, procura aí no canal. Foi eu e Marcelo Parreira, nós fizemos isso aí, foi uma hora e pouco, né, Marcelo? Sim. Marcelo tá aqui do lado, que o Marcelo hoje está aqui como câmera. Ele tá aqui.
Ele que está aqui olhando aqui o tempo, sinalizando, mas ele está aqui conosco. Esse espaço aqui todo, agradeço a Marcela, né, Marcela? Essa parceria que nós começamos. Hoje estamos aqui já começando pela primeira entrevista com a Aline e Diane. Estou abrindo o caminho. Ela está abrindo aí. E nada melhor do que abrir caminho com constelação. Pois é. Porque a constelação, ela faz exatamente como ela falou, porque não existe o processo de cura e nem o rompimento. Dá para aprofundar mais ainda esse tema ou como é que tá? Então, a gente tem que tomar consciência que a constelação ela vai mostrar como está o campo, tá? A constelação ela vai mostrar onde você está amarrado, entrelaçado. Se você está entrelaçado na história da sua família, da sua avó, algum padrão que você está repetindo, isso vai te mostrar no campo. Pode ser através dos bonecos, pode ser através de pessoas. Não é teatro. Existe o teatral, mas é de outra forma. O que é teatral? É quando, por exemplo, cria aquela cena. Por exemplo, eu vou criar uma cena que eu vivi para você. Qual o sentimento que chegou para você? Isso é teatral. Existe dentro da constelação. Mas no campo não tem nada de espiritual, não tem nada de... Existem pessoas que usam a constelação para outros fins, mas o que eu aprendi realmente não tem nada a ver com isso. O campo, ele vai te mostrar onde você está entrelaçado. Até porque nós somos energia. Então, a gente vai trabalhar a energia do campo. Uma posição que você está revela muito. Quando você for escolher um boneco, a cor do boneco já aconteceu de um cliente escolher para a mãe uma roupa azul e para o pai rosa. A energia está trocada. Olha aí, o símbolo. Então, é você ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Esse olhar apurado e sentir a intuição mesmo do campo. Então, só fazer a constelação vai resolver a minha vida? Não, eu tenho que me posicionar. Então, o campo vai te mostrar, olha, observei que você está repetindo esse padrão. Então, agora vamos fazer um movimento para você sair desse padrão, mas o que a partir de hoje eu preciso mudar? Não é mágica, gente, não é Luan Santana, fazer assim que eu volto, não é sobre isso. Você tem que assumir sua autorresponsabilidade, como você disse. Pô, caramba, eu tive empresa e aí eu costelei sobre a minha empresa, que a gente pode costelar sobre tudo. E outra coisa, a gente costela sobre a nossa vida, tá? Não da vida do outro, tá? A gente não costela. Tem gente que faz isso, mas não é assim que funciona. Você tem que costelar a sua vida, é sua vida. E você tem que ter uma coisa específica, né? Tem que ser claro. E outra coisa, uma vez eu fui costelar sobre a minha empresa, né? Porque eu tinha todas as ferramentas, sabia como fazer, porque eu não estava rompendo o teto, sabe? Quando eu disse, não estava saindo aquele piso salarial, porque eu não estava vivendo sobrenatural. E aí eu fui entender que dentro da constelação é porque eu carregava a culpa em relação ao meu pai. E aí eu não conseguia prosperar. Eu não conseguia romper. Porque eu carregava a culpa que eu não fui a filha suficiente, que eu não fui a boa filha, porque eu, de fato, queria outro caminho. Olha como que eu me sabotava. Mas eu não sabia disso. O campo me mostrou que eu carregava muita culpa. Eu estava como adulta, mas agindo como criança, que eu ainda queria aprovação inconsciente do meu pai. Aceita quem eu sou, por favor? Porque eu não ouvi assim do meu pai, que eu era uma filha, isso, aquilo, eu não ouvi. Então a minha criança, ela queria ser aceita por esse pai, porque a menina principalmente, ela ama muito o pai. E o filho ama mais a mãe, isso é natural dentro da psicanálise, fala sobre isso. Então esse amor que eu falo, o amor em excesso, ele pode acabar nos prejudicando, porque todo excesso mostra uma falta, né? E aí eu vi dentro do campo que eu estava querendo ser aceita por esse pai. E como que eu ia prosperar? Criança não prospera, gente. Criança não sabe fazer dinheiro. Criança ganha dinheiro. Ela vai lá, ganha uma mesada, ela ganha lá da tia, da avó. O adulto faz dinheiro. Ele vai para o campo, é trabalho mesmo, é árduo, sim, é do fruto do seu suor mesmo. É sobre isso. Mas eu percebi, opa, calma aí. Então, eu tenho que me liberar. Eu tenho que acolher a minha criança interior.
Eu não tenho que ir lá esperar com meu pai. Ele fez o que ele podia fazer por mim. Então, eu tenho que me aceitar. Aí entra a aceitação, entra o merecimento, porque às vezes a gente não prospera, o dinheiro não vem. Por falta de merecimento, por muita culpa. Eu falo, culpa não serve para nada. Nada, nada. Olha, a raiva serve canalizada para te impulsionar, mas a culpa não. Ela adoece o homem. E é muito interessante você falando, lembrei aqui na hora, quando você falou da questão da família, eu lembrei não sei se os mais novos vão conhecer ou vão entender o que eu estou falando, mas os mais antigos sim, da família dinossauro. Eu não lembro muito não, hein? Eu sou de entregar a minha idade, né? Então... Eu lembro pouco, mas assim, o enredo eu não lembro, porque eu não lembro mesmo, eu já sou muito ruim de memória mesmo. E é muito legal se olhando a família Dino, que ela tinha toda uma dinâmica. O pai era um operário, numa empresa lá de matamento, lá que tinha que derrubar as árvores, vivia reclamando. A mãe praticamente é que tinha a postura de dominante da casa, e eram 3 filhos. O mais velho, que era aquele assim, tipo, o playboyzinho, queria aparecer, ficava reclamando que, pô, o grupo não tá me aceitando. A irmã do meio, que era aquela adolescente, e o mais novo, que era o baby, que era uma criança, que era um bebê. E a frase do baby sempre era assim: você não é a mamãe, você tem que me amar. Olha aí a carência. E quando eu fazia alguma coisa que era divertida ali, de novo. Então, quando a gente começa a olhar para essa figura que estava ali, claro, são personagens que estavam satirizando uma família. Acho que é real. E que é real, mas só estava na história. E o mais curioso é que o chefe, lá o chefe da família, ele tinha um chefe que era extremamente autoritário. E ele tinha maior medo de encarar o chefe, então ele sempre quando ia com o chefe ia com alguém. Então era sempre essa questão de você olhar quem é que está me salvando, quem é que é... E ela logo casou com uma mulher autoritária para manter ainda no sistema, né? E aí você percebe que por mais que a gente olhe um desenho ou um seriado, eu preciso olhar aquilo ali. Será que isso aqui não é minha família? Uma curiosidade, o desenho dos Simpsons, ele foi criado para pagar uma dívida de jogo. O criador dos Simpsons estava com dívida de jogos, tal, tudo. E o criador dele falou assim: ou você me paga, nós vamos hipotecar tua casa. Ele criou os Simpsons. E ele se baseou exatamente na família dele. O Bart é como ele se via. O Homer é como ele via o pai. A outra era como ele via a mãe. A outra era a irmã, era a irmã dele. E se ele tivesse uma irmã mais nova, como é que seria? Viu? Como a gente tem que ter cuidado como a gente interpreta. Como ele via, isso não quer dizer que era o real. A criança sofre pela fantasia de eu querer, porque a gente tem 2 pais, o que a gente idealizou e o pai real. E quando você cai desse paraquedas, caraca, esse é meu pai? Seu pai é esse. O que você sofre é pelo que você gostaria de ter. E aí eu trago muito isso para a clínica, vem pro real. Você tem esse pai, e agora? Você, por seu bem, ame ele. Veja o lado bom. Eu sempre faço exercício para as pessoas verem o lado bom dos pais. Por quê? Porque fala de você. Quando você não aceita esse pai, 50% de você não está aceitando. Você já vem para a vida, quebrado, incompleto. Aí você entra no vício, aí você entra nos amores para tentar completar esse 50% que você nem sabe que está faltando, que é em relação ao pai, que geralmente é mais a parte paterna, né, que o índice maior dos pais que realmente abandonam os filhos. Então, existe o abandono físico, existe o abandono emocional dentro do lar também, né, que é aquela questão de você ter a presença, mas não ter. Também existe esse tipo de abandono, porque às vezes os pais trabalham muito, né? E aí não está ali dando qualidade de tempo para essa criança. Então, assim, vir pro real mesmo, todos nós fantasiamos o pai ideal, a mãe ideal, e quando você vê, caramba, aquela dor que você sofria foi porque você criou a expectativa, não tem nada a ver com eles. Como, né, o diretor aí do desenho, porque ele que viu daquela forma. E ontem eu estava vendo até um desenho, você falou sobre o desenho, esqueci, alguma coisa, bicho preguiça, né? É novo esse desenho, e fala sobre constelação. Estava assistindo um filme com a minha filha comum, um desenho comum,
acho que até anotei aqui. Deu Preguiça, o nome do desenho. Deu. E escolhi lá um filme, um desenho aleatório para ver com a minha filha e fala sobre isso. Que era uma família de preguiças, né? E aí a filha, ela é muito acelerada. Eu até vou fazer um esporte desse desenho depois. Ela vivia uma vida muito ansiosa, muito acelerada. E eles moravam mais pro interior. Só que ela era uma preguiça que corria. E preguiça é preguiça, né? Não tem esse movimento. E ela veio com essa energia de fazer acontecer. E ela admirava uma onça pintada que aparecia na TV. E ela queria que ela fosse a inspiração. Logo ela excluiu a mãe. Porque ela admirou aquela onça pintada que ela não conhecia, mas que postava aquela mulher empoderada, que fazia, acontecia, que ela vendia, tipo iFood, assim, sabe? Hambúrgueres rápidos, e a mãe dela era lenta, porque ela fazia comidas mais tradicionais, que vinham de herança de família. Mostra muita constelação, porque você vê ali, ó, ela repetindo o padrão da família. Logo, essa preguiça não queria repetir a história da mãe. Então ela rejeitou, excluiu essa mãe e começou a admirar essa onça pintada que ela conheceu pela TV. Então é sobre isso, né? E então, é muito interessante. Estamos aproximando do fim, faltam mais ou menos 10 minutos. Vou fazer mais um único comentário assim, que eu sei que a Aline vai conseguir responder, vai falar com maior autoridade. Essa questão de receber está ligada à autoridade, né? Assim, tomar, eu sou autoridade. Então, assim, entender que eu como pessoa tenho uma autoridade. Olha, se eu estou herdando, deixa eu herdar o que tem de melhor. E dentro disso, desse de herdar, de autoridade, é possível quebrar um ciclo sem carregar o peso da vergonha, culpa e rejeição? Mas você quer herdar o quê? Eu queria herdar o que tem de melhor, mas eu ainda me sinto que eu tenho uma certa rejeição, uma certa culpa e uma certa vergonha. Como é que eu faço para quebrar esse ciclo? Na verdade, a gente já herda, né? Porque é genético algumas coisas, já vamos herdar. Mas o adulto, ele toma dos pais, ele não herda. Assim, vou me dar aí, não. É tomar mesmo, tomar força, tomar vida, entendeu? É tomar para ir. É tomar esse impulso para ir, sabe? Por isso que essa palavra tomar. Herança a gente já carrega, né? Os laços invisíveis. E é aquilo. Eu costumo dizer que o herdeiro, ele não dava... O herdeiro, ele carrega 11 bônus. Por exemplo, eu não tenho herança do meu pai. Meu pai me presenteou com algo na casa, para mim e para meu irmão. Ele me presenteou, não foi herdado. Mas quando a herança tem esse 11 bônus, principalmente casa, porque casa, ela representa uma pessoa, sabe? Então a herança, você vê que muitos filhos recebem herança, ele logo a falha. Primeiro porque não entendeu o valor, enfim, ele recebeu e só gastou, ele não entendeu o processo. Ele não viveu aquilo ali. Então, heranças, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um lado bom e ruim. Então, eu costumo dizer, toma o que é bom do teu pai e da tua mãe. Agora, se eu tenho consciência que eu herdei certos padrões, o que eu preciso fazer para não cair novamente nesse lugar? Por exemplo, a minha família tem um padrão grande de escassez. Escassez emocional, escassez de relacionamento, financeiro, enfim, vários tipos de escassez. Então, eu já sei que eu tenho essa herança. Eu tenho esse movimento. Então, eu tenho que tenho consciência disso, que eu preciso fazer é o quê? Sempre elevar a positividade, eu pensar sempre positivo que vai dar certo, eu atrair, porque eu sou uma energia, eu atraio aquilo que eu vibro, eu sempre cuidar do meu lado espiritual, sempre cuidar do meu emocional, eu sempre estar, como a Bíblia diz, renovar a mente. Todo dia. Eu costumo dizer, qual a cor que você quer dar para o seu dia? Acordar. Então, eu já sei que eu recebi essa herança de escassez da minha família. Opa! Então, eu tenho que criar estratégia para eu não voltar para esse ponto X. Então, o primeiro passo é, você reconhece. Sabe o que é? Você sabe quem você é? Você criar estratégia para você não voltar. Por exemplo, minha família tem problemas com bebidas, drogas.
cara, eu vou evitar, porque eu sei que se eu carrego isso, eu já tenho uma predisposição no meu sistema, eu vou evitar. Então fugir da aparência do mal. Nos convém, mas nem tudo é lícito. Exatamente, é você realmente se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é necessário para você ter uma vida de paz, de plenitude, de equilíbrio emocional, de gozo, você se conhecer, né? Então é sobre isso, porque as tentações vêm, o próprio Jesus aí viveu no deserto, passou por várias coisas, mas ele sabia quem ele era, para que veio, qual era a missão e o propósito. Então nada parou ele. Então é você saber de onde você veio, quem você é e para onde você quer chegar. Você tem que ter o início, o meio e o fim, com clareza, sabe? E muito legal ouvir da constelação, que a constelação já vi que ela tem a palavra-chave, uma palavra-chave muito forte, que é a mesma palavra do coach, autoconhecimento. Acho que todas as terapias carregam uma coisa só, né? O autoconhecimento. Todas as terapias. Esse é o objetivo da terapia, né? É trazer autoconhecimento. A constelação, ela vai mostrar onde você está agarrado, né? Mostrar no campo. É como se fosse um jogo que você está vendo sobre, né? O facilitador está lá e a gente faz um movimento conforme as pessoas que entram no campo, que sentem, vão se movimentando, e aí você vai desenrolando o que estava enrolado. Mas, como eu te falei, você teve conhecimento daquele assunto. Mas o que eu preciso fazer a partir de hoje? Me posicionar. Talvez me perdoar, me liberar. O tempo da ignorância, o tempo da falta. A ignorância é isso. Eu não tinha conhecimento até X. Tá, agora eu sei. A partir desse ponto, o que eu vou fazer para mudar a minha vida, sabe? É você realmente ter consciência. E muito legal que eu falei assim, o coach e a constelação tem um ponto comum, que é autoconhecimento. Sim. Mas eu tenho que entender que são finalidades diferentes. O coach, ele vai te fazer que você se conheça para atingir um objetivo específico. É uma reta. É para você não ter distrações, você continuar ali atento para onde você quer chegar. Já a constelação, o autoconhecimento, saber assim, quem sou eu nesse nesse tabuleiro da vida, né? Nesse bando de estrelas aqui, quem sou eu no universo? Sim, é sobre isso. Eu sou coach, né? Estou em formação, mas já estou no processo de formação. E eu escolhi o coach exatamente porque, primeiro, que era um desejo pessoal, e segundo, porque eu uso em certas ocasiões. Eu tenho um smart, eu tenho um objetivo, vou fazer o smart ali na minha vida. Tem um objetivo. Só que eu costumo dizer, tudo tem que andar junto. Por exemplo, eu não sou só uma mentora, eu sou uma terapeuta, porque não adianta você, olha, Eduardo, você tem que cumprir aquela meta, tá? Mas, caramba, você tá cheio de dores, você tá cheio de pesos emocionais, você tá machucado, como eu vou te lançar para cumprir aquela meta? Não, eu acho uma ignorância, eu acho assim, você tem que entender qual é o momento da sua vida, sabe? Se o momento você hoje precisa ser curado mesmo, se cuidar, se limpar, curar suas feridas, ou não, já estou preparado e vou para o campo. Você tem que entender isso. Por isso que eu trabalho com mentorias, sessões terapêuticas e mentoria. Porque eu vou ver aquela pessoa que chegou até mim, às vezes ela está machucada, ela precisa ser acolhida. Ela precisa que eu seja a mãe e o pai dela naquele momento. E tudo bem. Tratou essa ferida? Cara, qual é o próximo passo? Como vou aplicar? Aí eu entro com o coach, vamos criar uma estratégia, seja financeira, seja disciplina para sair da procrastinação, para equilibrar essa ansiedade, porque todo mundo vai ter ansiedade, a questão é que tu não controle, sabe? Então é por isso que eu criei o meu método agora. Agora você está vendendo como? Vamos trabalhar esse aqui agora, tá? E é sobre isso. Só para deixar aqui uma pequena informação, você falou assim, eu tenho minha meta SMART. Tá, o SMART é o nome de uma das estratégias que você tem, ferramentas para você chegar. Você tem SMART, fazer, grow, esperta, tem uma série de nomes. O SMART nada mais é do que eu tenho uma meta específica, sim, métrica, sim, possível, e ou seja, eu tenho uma que eu posso ver o que é específico, o que eu quero. Sim. Quanto tempo que eu quero? Como é que eu estou mensurando o meu caminho? Então, o que eu preciso aperfeiçoar? Então, são nomes de ferramentas que nós temos. Então, eu só trouxe isso aqui à tona porque ela falou e alguém pode estar pensando, pô, mas o que é esse SMART? Mas é aquilo, porque eu já sei aonde eu estou, meu estado atual e o meu estado desejado. Então, eu uso esse SMART, não é para qualquer momento.
porque eu já sei aonde eu estou. Cara, eu tô nesse X, eu quero chegar no Y, qual é o caminho? Aí eu uso o SMART, né? Que eu boto bem específico. Quanto mais, eu costumo dizer, quanto mais clareza você tem do seu caminho, mais fica mais fácil. Sim. Sabe? Você tem que ter clareza, vamos limpar o arado mesmo, tirar aquilo que não faz sentido mais, limpar a casa, organizar as emoções. É sobre isso, para que você possa alcançar seu objetivo. Aline, chega no final, eu quero aí as considerações finais, o que você pode deixar aí? Pode botar teu contato, passar tuas redes sociais. Tá bom. Como eu já falei, me chamo Aline Diane, o meu Instagram é @AlineDianeTerapeuta, o telefone é 21 969 69 1153. Estou aqui à disposição e eu quero presentear hoje para quem estiver, quando ver esse podcast tá aí ao vivo, pode me procurar ou pode procurar os meninos, Eduardo e Marcelo, que eu vou estar presenteando com 5 mentorias, tá? Vou presentear com uma mentoria de 30 minutos. Vamos entender o seu estado atual e ver qual a melhor forma para a gente estar criando uma estratégia ou simplesmente eu estar te escutando. Então, eu estou presenteando, né, hoje 5 mentoria. Pode me chamar. E eu quero deixar um recado que mês que vem iremos fazer na freguesia uma jornada do autoconhecimento. Uma jornada da autoestima, né? Vai ser eu mais 2 terapeutas, a gente vai fazer uma jornada mesmo, um caminho. Vai ter uma que vai tratar a dor, eu vou estar trazendo um direcionamento e a outra vai estar elevando essa autoestima dessa mulher, tá? Dia 7 de junho, quem desejar, me chama, a gente vai estar presenteando naquele dia, vai ter outros profissionais falando sobre autoestima. Esse evento dia 7 é todo mundo, homens e mulheres? Não, só para mulheres, só para o clubinho das meninas, depois a gente vai fazer dos meninos. Vou dar só uma dica só, em relação à mentoria da Aline. A Aline, nós não temos necessariamente um contrato como ela sendo minha mentora, mas numa conversa, eu lancei um questionamento, veio um insight sobre xadrez, eu comentei com a Aline. Que eu falei, não tô gostando desse meu jogo na verdade é minha vida, né? Que então eu tava com o seguinte jogo, 2 cavalos, o rei, claro que não pode ser abatido, o rei, 2 cavalos e naquele momento 5 peões, eu já vi que caiu 1, então 4 peões. Aí eu falei assim, Aline, tô com um jogo aqui, minha vida não tá legal, tal, se fosse o xadrez estaria, eu usei como metáfora, usando o coach, tô com um rei, 2 cavalos e 4 peões. Ela falou assim, que bom que tu tem um jogo de xadrez. Tem gente que tem o tabuleiro e nem as peças tem. Então, só para ter uma ideia do nível do que é estar com a Aline aí, conversando com ela como mentora. Eu tenho essa frase, foi um texto, já até vi que ela divulgou, fique à vontade, era para divulgar mesmo. E ali virou, falei, cara, beleza, por que eu me incomodei com aquilo ali? Porque eu jogo xadrez e não gosto de muito dos cavalos, mas eles têm uma finalidade. Dentro daquele sistema, dentro daquela constelação, o xadrez tem uma função. Os peões têm uma função, os bispos, as torres, a rainha, o rei. E só que não é um jogo que eu particularmente gosto de jogar, que é com o cavalo. Mas a vida é assim, nem tudo. Como adulto, a gente vai querer fazer o que tem que fazer. Mas tem que ser feito, fazer o quê? A gente cresceu, tem que assumir isso, né? Exatamente. Então isso é ter a Aline como mentora. Então já fica aí. Fica aqui meu aval, podem ligar. Eu puxo às vezes eu dou carinho, mas às vezes eu puxo, né? A vida é sobre isso, altos e baixos, e é sobre fazer o que é necessário fazer. Ontem eu estava dando uma aula no YouTube sobre procrastinação. Aí, o que fazer para trabalhar procrastinação? Faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. Você não vai comer o bolo inteiro, mas fatia o bolo. Vai devagarzinho, no seu tempo, 1%. Não importa, da sua forma. O endereço do evento, né, vai ser dia 7 de junho, de 9 às 5, vai ser uma manhã, tarde toda, sabe? Vai ser um processo mesmo, uma jornada. Fica na rua Araguaia, 265, Freguesia de Jacarepaguá. Tá? Eu deixei meu número de contato, qualquer dúvida é só me chamar. E eu também quero estar presenteando. Você, adquirindo o ingresso, você pode levar mais uma, tá? Vai ser incrível. Só para avisar, para uma. É sempre mulheres, os homens estão fora, tá? Nós estamos excluídos. Nesse sistema aí nós estamos de fora. Brincadeira à parte, é uma forma carinhosa, tal. Claro que os homens vão estar dentro, eles vão ser trabalhados ali, mas dentro de uma visão das mulheres entenderem que elas têm o lado Yang e Yin,
e que dentro de um tem o outro, e como é que está isso, já que hoje está tudo muito bagunçado, né? Então, legal da constelação que ela fala assim, não, vamos... botar as coisas no devido lugar, né? Tem muita nuvem aí que não dá para ver como é que tá as estrelas, vamos tirar um pouquinho dessas nuvens, vamos deixar o céu um pouco mais claro para você poder identificar quem é cada estrela, qual é a função de cada estrela. E para finalizar, né, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. E sobre a constelação, todos nós nascemos com um caminho. Só que no decorrer do nosso processo, a gente acaba se desviando do nosso caminho. E a constelação, ela traz esse caminho de novo, você assumir o seu caminho. Quem você veio, para que você veio, qual é a sua missão. Às vezes é muito diferente da sua família, mas é sobre isso, né? Talvez essa estrela tenha que se destacar mais, não sei porquê, cada um tem seu propósito, mas a constelação, ela vai trazer você para o seu caminho, aquilo que arde seu coração, ouça as suas emoções, realmente mergulhe para dentro, a resposta está dentro de nós, então é sobre isso. Aline, muito agradecido pela tua presença. Então, muito legal. E espero que vocês gostem. Tenham contato da Aline, fique à vontade. E finalizo muito agradecido a vocês que estão nos assistindo. Um forte abraço fraternal. Uma frase que eu gosto muito: sejam livres e voem alto. Thank you.